Fala galera, vamos jogar Be in the House. Meus amigos, estou voltando de um treino de musculação. Hoje, sábado à noite, deixa eu cancelar aqui minha maratona que eu nem cancelei. Dia 19 de outubro, estou aqui tomando meu shake pós-treino e meu carboidrato pós-treino. É isso aí, bolo de fubá, 100 gramas de bolinho de fubá, feito com açúcar. Não aconselho ninguém, mas não sou hipócrita, como um bolinho de vez em quando sim. Engolir essa farofa aqui que tá foda. Vamos lá, pessoal. O segredo do emagrecimento. Tô um pouco suado, um pouco melecado. Cheguei da academia agora e tava pensando em fazer um vídeo sobre isso. Qual o segredo do emagrecimento? E aí, enfim, ninguém é dono da verdade, mas eu pensei que com as minhas ideias, o meu conhecimento, de repente eu posso sensibilizar alguns de vocês e ajudar algumas pessoas de alguma forma. Tá certo? Assistam o vídeo. Segredo do emagrecimento, né? Será que existe de fato um segredo? Será que não existe? E parece um pouco audacioso esse vídeo, como se eu fosse o detentor de algum segredo. E na verdade, o que eu quero dividir aqui com vocês com esse vídeo é que o sucesso ou o fracasso em determinada estratégia, em determinada dieta, vai depender de duas variáveis. Da consistência em que aquela pessoa consegue manter e seguir aquela dieta, aquele plano, e de quão bom ou quão boa é essa estratégia montada. Então, se uma estratégia é boa, ela vai funcionar, mas alguém tem que seguir essa estratégia. E quando se trata de corpo humano, de pessoas influenciáveis, com lado emocional, lado afetivo, muitas das vezes essas estratégias não são conseguidas ser mantidas. E a pessoa não consegue seguir uma estratégia, e aí ela pensa que aquela estratégia é ruim, aquela estratégia falhou, e na verdade ela não conseguiu seguir. Então, será que essa estratégia seria ruim, já que ela não tem uma adesão da pessoa? É uma possibilidade, né? Por isso que a gente critica muito estratégias extremistas, porque elas dificilmente são conseguidas ser mantidas com consistência. Se uma pessoa ela quer emagrecer ou melhorar sua composição corporal, ela vai montar uma determinada estratégia. E essa estratégia, embora a gente fale, isso aí funciona, o que funciona para mim não funciona para você, né? A gente fala muito isso.
Mas parem para pensar aqui comigo, tenham senso crítico, esqueçam tudo que vocês sabem e parem para pensar aqui comigo, né? Todo mundo aqui viu aquele filme Náufrago, certo? O filme, para quem não sabe ou para tentar relembrá-los, é um filme onde o Tom Hanks, né, o ator principal, o protagonista, ele sofre um acidente de avião, ele tem uma queda, o avião cai e ele é um dos únicos sobreviventes e ele consegue nadar até uma ilha próxima e fica lá sozinho, sobrevivendo vários dias e se alimentando aí do que ele tinha ainda de resíduo alimentar do avião, dos destroços do avião, se eu não me engano, e de alimentos presentes naquela ilha, né? Se eu não me engano, água de coco, caçando peixes, enfim. I'll be right back. Hello? You wouldn't have a match. Any chance, would you? Look what I have created! I have made fire! We never ever allow ourselves the sin of turning our back on time. I love you. You're the love of my life. I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die. E o que acontece ao longo desse filme? Aquele cara vai mudando a composição corporal, né? E era um cara gordinho, sedentário, levava a sua vida, né, burocrática, como uma pessoa normal aí, trabalhando de segunda a sexta-feira, de terno e gravata. E ele sofreu o acidente, ficou preso lá, tendo que sobreviver, né? E o que acontece ao longo do filme? Aquele cara vai crescendo barba, crescendo cabelo, pega sol o dia todo, fica bronzeado e vai perdendo massa muscular e perdendo gordura corporal, né? Então ele entra num estado que a gente chama de catabolismo. Agora parem para pensar. Se eu colocasse uma outra pessoa ali, um fisiculturista, será que iria acontecer a mesma coisa com ele? Certamente iria. Se eu colocasse um adolescente ali no lugar dele, sendo submetido àquelas mesmas condições, será que aconteceria a mesma coisa? Certamente, né? E se eu pegasse um obeso e colocasse ali naquelas condições, iria caminhar para a mesma situação, uma situação de catabolismo? Sem dúvida nenhuma. Por que isso? Porque existem leis que governam o nosso organismo, a nossa existência. E a lei da termodinâmica diz que a quantidade de energia armazenada, energia interna armazenada no corpo, é igual à quantidade de calor gasta mais a quantidade de trabalho realizado. Então, se aquele camarada gasta mais energia do que ele absorve, ele entra num saldo calórico negativo e a tendência é ele catabolizar, perder tecido humano. E perder tecido, destruir tecido humano. Isso pode ser tanto tecido adiposo quanto tecido muscular. E se esse camarada ingere mais alimento, mais calorias para dentro do que ele gasta, ele entra num saldo calórico positivo. E qual a tendência desse corpo? Ele sintetizar mais tecido do que destruí-los. Entra no que a gente chama de anabolismo. Agora, a grande confusão é, desse tecido que vai ser sintetizado ou quebrado, o que vai ser músculo e o que vai ser gordura, né? Essa é a grande questão, né? Todo mundo quer, a grande maioria das pessoas quer o quê? Ganhar massa muscular e perder gordura. Ninguém quer ganhar massa muscular e ganhar gordura. Ninguém quer perder gordura e perder músculo, né? Enfim, a maioria, creio eu, que pense dessa forma. E a questão é essa, né? E na minha opinião, né,
tendo falado aí da lei da termodinâmica, que é imutável, não dá para mudar. Todo o corpo humano vai seguir essa lei, tenha você um distúrbio do metabolismo ou não, tenha você sensibilidade insulínica ou não, tenha você muita massa muscular ou pouca, você vai ser submetido a esse tipo de lei. Isso é imutável. Só que, para você preservar um tecido muscular, que a gente normalmente quer preservar, nós temos que dar para o nosso organismo um negócio chamado proteína. Por que proteína? Porque o seu organismo, nas suas reações químicas, ele precisa de aminoácidos para realizar essas reações químicas. E nós temos 3 macronutrientes, né? Os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E dentro desses 3 macronutrientes, o que a gente sabe é que existem aminoácidos essenciais, ou seja, não são sintetizados pelo organismo humano, são essenciais à vida humana, eles precisam vir de fora para mantermos nosso organismo vivo e saudável. E existem dentro dos lipídios ácidos graxos essenciais, que também precisam vir de fora para poder mantermos uma saúde orgânica, saudável, sem comprometimento do nosso funcionamento orgânico. E sobre os carboidratos, nós não temos glicídios essenciais. Os glicídios não são essenciais. O nosso organismo consegue, a partir dos macronutrientes que nós produzimos, produzir o glicídio essencial, que é a glicose. Então, aminoácidos são essenciais, lipídios são essenciais, carboidratos não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não deve ingerir carboidrato? Que carboidrato é ruim? Que carboidrato é desprezível? Não é isso que eu estou dizendo. De maneira extrema, o que eu estou querendo dizer, e aí querendo me comprometer sem querer ficar em cima do muro, é o seguinte: se você for para uma ilha deserta e você tiver que escolher 2 nutrientes para você se manter vivo, dos 3 que a gente tem, 2 macronutrientes, dos 3 macronutrientes que a gente precisa para se manter vivo, escolha proteína e gordura. Você vai conseguir se manter vivo de uma forma saudável, diferentemente se você escolher carboidrato em detrimento de um desses macronutrientes. Isso eu acho que está bem entendido aqui. Porém, carboidrato, principalmente para um atleta, pode ter a sua função, pode ser útil em determinados momentos, sem sombra de dúvida, nós sabemos disso. Acelerar certos processos de recuperação, recuperar o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, sem dúvida, tem seus benefícios, mas não é algo essencial ao organismo humano. Dizer que não é essencial não quer dizer que ele é desprezível, ele tem a sua função, sim. Agora, o que eu quero dizer com isso? Então, eu parei naquele ponto que eu falei de você sintetizar, catabolizar ou anabolizar. E você preservar o tecido muscular vai depender do saldo positivo ou negativo que você dá para o seu organismo de aminoácidos, de proteína. Porque as reações que estão acontecendo no seu organismo e estão consumindo aminoácidos, se você não os entrega pela via alimentar, vários processos no seu organismo vão ser comprometidos, como a síntese de vitaminas, como a síntese de anticorpos, como a síntese de hormônios, a renovação do seu epitélio, a síntese de melanina, a síntese de pigmentos no seu organismo. Eles precisam de proteína, tanto que em certos quadros de desnutrição, desnutrições extremas, desnutrições proteico-calóricas, aquelas criancinhas, né, que a gente vê em livro, elas não têm nem pigmentos, o cabelo é claro, o cabelo não tem pigmentação porque não tem aminoácido para fazer essa pigmentação vindo da dieta. Então, se você vai preservar aquele tecido, você entrar num saldo calórico positivo ou negativo, vai favorecer o acúmulo
ou a destruição de um determinado tecido. Mas o tecido mais nobre de todos, que é o músculo, ele precisa de um saldo positivo de aminoácidos. Então, o que eu quero concluir com isso aí tudo, né? O que importa, na minha opinião, não é macronutrientes apenas. O que importa são calorias e saldo proteico. Se você entra num saldo calórico positivo e num saldo de proteínas positivo, você consome mais proteína do que você as desgasta, você tende a ter aquele tecido muscular privilegiadamente favorecido. Se você consome mais calorias, mas você dá menos aminoácidos que o seu corpo precisa, você tende a entrar num anabolismo, mas não no anabolismo de músculo. Você vai sintetizar tecido adiposo e você não vai conseguir sintetizar tecido muscular, porque aminoácidos são essenciais. E se você não os está entregando para o seu organismo, você não vai conseguir manter ou desenvolver aquele tecido. Então, o que eu quero postular com isso aí tudo? Independente da sua estratégia do seu emagrecimento, eu acho que independente de você ter sensibilidade insulínica ou resistência insulínica, você, para poder preservar ou catabolizar ou para incrementar um tecido, você tem que privilegiar as microunidades que compõem aquele tecido. No caso do músculo é a proteína, são os aminoácidos. Então você tem que dar um saldo positivo de aminoácidos e, ao mesmo tempo, se você quer que esse processo seja mais facilitado, você vai entrar num saldo de calorias positivo, isso vai ficar mais facilitado, mas tomando cuidado para que essas calorias não sejam tão excessivas que te deem tecido adiposo. E, ao mesmo tempo, se você quer preservar músculo e perder tecido adiposo, você tem que dar uma quantidade maior de proteínas e aminoácidos e uma quantidade de calorias mais reduzida para você entrar num saldo calórico deficitário e, com isso, você queimar tecido de reserva. Então, essa é a minha ideia com o vídeo, é mostrar para vocês, tentar simplificar um assunto que existem muitos mitos, muitas opiniões divergentes, estratégias divergentes, né? E aí vem pessoas e falam de microbiota, colocar a culpa de obesidade em bactérias intestinais, que é algo que é cheio de estudos, ok, é cheio de pormenores que nós ainda não sabemos, mas você se antecipar e querer colocar culpa disso, culpa daquilo, por que eu não emagreço, por que eu não consigo isso? Já parou para pensar que se eu pegasse você e colocasse lá naquela ilha náufrago, desértica, você iria emagrecer? Já pensou? Já parou para pensar que qualquer ser humano que fosse colocado naquela situação iria caminhar numa velocidade maior ou menor para aquela mesma composição corporal do Tom Hanks? Então é isso que eu queria que vocês pensassem, essa ideia que eu queria transmitir para vocês aqui com esse vídeo. Tá certo, pessoal? Espero que tenham curtido, gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um feedback, ativem as notificações e até a próxima.